Oi, pessoal do terceiro ano. Eu vou gravar para vocês agora a 16ª aula de Sociologia, referente ao conteúdo do módulo 16, que é políticas públicas, né, políticas públicas de inclusão e as políticas sociais. Gente, só para esclarecer, as políticas sociais são um tipo de política pública, certo? Porque, veja só, as políticas públicas, elas são definidas por ações do Estado, né? Então, assim, o Estado adota leis, regulamentos, políticas mesmo, assim, procedimentos, né? Portarias, aquelas coisas que o governo, tanto municipal como estadual como federal, emite, né, regularizando certos tipos de conduta ou de procedimentos legais. As políticas sociais são as mesmas coisas. As leis garantem certos direitos, tá? Eu estou explicando a parte legal da coisa. As leis, os regulamentos garantem certos procedimentos, certos direitos e certos deveres também, e a sociedade tem que aplicar. Então, ou a sociedade aplica referente àquela lei, ou alguma instituição privada, alguma ONG, alguma OCIP pratica, amparada pela lei do Estado, né? A lei, quando eu falo Estado, não é Estado de São Paulo, Rio, Minas, não. Estado federal, né? Brasil. Veja só, agora o que eu vou falar para vocês é o seguinte: o que é inclusão? Gente, a gente sabe, todos nós sabemos muito bem, que o povo brasileiro é formado assim de inúmeras etnias, né? Ele é resultado de uma miscigenação de inúmeras etnias. Mas existem algumas raças, né, que também têm etnias, como a gente falou lá no passado, que sofreram alguns prejuízos por falta de visão da necessidade de regulamentação, certo? Olha, eu vou dar um exemplo para isso que eu falei, não ficar muito no blá 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 administrativo. Gente, os negros, por exemplo, né? Todos os negros da sociedade, a raça, né, negra, que na imigração constituía várias etnias, como a gente conversou em alguma aula aí para trás. Os negros foram mantidos pelo status quo, que é o estado das coisas, durante muito tempo no período de colonização brasileira, como força de trabalho, né? O escravo era um aprisionado, era um escravizado, né? O negro era um escravizado, aprisionado e obrigado a trabalhar. E era comercializado como se fosse uma mercadoria. Não tinha salário nem nada, ele era obrigado a trabalhar. Ele era energia, ele era força de trabalho, certo? Durante muito tempo. Aí, quando eles foram alforriados, quando eles foram libertos pela princesa Isabel, naquela famosa carta da Lei Áurea, né, na Carta Magna, na Lei Áurea mesmo que ela assinou, eles não tinham recursos, né? Ninguém aceitava eles como trabalhadores pagos, não existia essa obrigatoriedade, certo? Então, eles foram, desde a época da alforria escrava, da alforria escravista, eles sofreram marginalização da sociedade. E hoje em dia, as políticas públicas visando uma sociedade mais democrática e equalitária impõem certas normas, certos procedimentos, certas ideias para a sociedade e assim, com a ajuda de algumas organizações não governamentais, as ONGs, as de OCIP, as organizações civis de interesse público, enfim, o governo promove ações políticas públicas que tentam compensar esse prejuízo
que essa raça, a raça negra, sofreu, todas as etnias da raça negra. Hoje em dia se tenta se compensar pela opção de raça, né? Branca, parda ou negra. Esse é o critério, né, de avaliação. A gente sabe muito bem que praticamente a sociedade inteira ela é miscigenada, né? Tem várias etnias, mas o preconceito e o racismo e a estrutura de administração, as formas de trabalho, as ferramentas, a estrutura da administração de trabalho também privilegia ou privilegiava e usava de racismo, de preconceito, né, em detrimento da raça, com os negros, com as mulheres, com os idosos, com as crianças desamparadas, entendeu? Então, as políticas públicas visam incluir essas minorias, né? Principalmente os negros, as mulheres, os indígenas, as crianças, respeitando cada particularidade dessas minorias, em normas, em procedimentos que os incluem na sociedade como um todo, né? No movimento social, na dinâmica social como um todo. As políticas sociais nada mais são do que a aplicação em nível social, né? Dessas determinações públicas, dessas determinações dos municípios, dos estados e da União Federal. Gente, vamos dar um exemplo de política pública. A obrigatoriedade hoje em dia dos estabelecimentos possuírem banheiros acessíveis para cadeirantes, por exemplo, as cotas nos concursos públicos e nos exames de acesso ao ensino superior, ou seja, mais conhecido como vestibulares, as políticas de incentivo às empresas para que essas reservem uma parte do quadro de funcionários para minorias, né? Negros, deficientes físicos, deficientes cognitivos, né? Down, TEA, aquelas coisas, né? Que a gente sabe que formam uma minoria, que hoje em dia estão muito mais aceitas. Hoje em dia existe a criação de uma mentalidade de aceitação da diversidade. A gente vem falando isso desde o início do curso de Sociologia de vocês do terceiro ano. E é muito mais normal, hoje em dia, nós nos depararmos com um portador de síndrome de Down exercendo uma atividade profissional do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, principalmente. Então isso é gradativo. E com o tempo, a intenção de toda essa política pública e das políticas sociais é que haja uma maior integração dessas minorias, uma inclusão dessas minorias na dinâmica social, para que a coisa fique um pouco mais humana, né? Um pouco mais fraternal. Gente, quer ver um exemplo que eu acho assim muito legal, que antigamente não tinha? Um cadeirante antigamente não tinha condição de tomar um ônibus. Hoje em dia, as empresas que administram as linhas de ônibus elas são obrigadas pelo governo. Eu não sei como é que funciona a política na ponta, né, do processo, assim, como é que o governo se comunica com essas empresas, porém a maioria dos ônibus agora é adaptado, né? Tem aquela plataforma para o cadeirante subir, tem um lugar dentro do ônibus para o cadeirante colocar para ele estacionar a cadeira e prender com cinto e tal, para ele não ficar
móvel como nós, que vamos andar no busão e o busão freia, a gente vai lá para frente, o busão acelera, a gente vai lá para trás, faz a curva, né? A gente cai para os lados, enfim. Existem coisas muito interessantes hoje em dia que permitem a inclusão. No terceiro bimestre, gente, para vocês do terceiro ano, a atividade de sociologia vai ser referente ao módulo 16, tá? A gente vai voltar. Vai ser... eu não vou contar agora, mas eu já planejei, já escrevi, já deixei aqui anotado e já pus na agenda para a gente fazer isso no terceiro bimestre, depois que a gente voltar das férias do meio do ano. Portanto, quem assistir essa aula agora e tiver já interesse em deixar mais ou menos preparado o terreno para falar a respeito de políticas públicas, né, de inclusão e políticas sociais, né, ações sociais, né, eu acredito que seja interessante. Uma outra coisa que acontece hoje em dia que não acontecia no passado é a distribuição e a redistribuição de benefícios, certo? Porque veja só, a distribuição é a tentativa do governo de distribuir renda e outros serviços como saúde, como educação, para as classes menos favorecidas. E para as minorias a gente acabou de falar. E a redistribuição, gente? A redistribuição é o mesmo processo do INSS, né? Todos contribuem e o benefício será revertido para mais pessoas. Percebe? A redistribuição, gente, é uma ação, é uma política pública, porém ela tem um alvo mais concentrado, que é a arrecadação geral e a redistribuição dessa arrecadação geral, certo? Gente, o módulo 16 da apostila de vocês é curto, a noção de políticas públicas e políticas sociais hoje em dia é um assunto assim, bastante conversado, é uma coisa assim, muito popular, muito comum, né? É um assunto muito recorrente. E eu já vou dar esse spoiler para vocês. No terceiro bimestre a gente vai fazer uma atividade a respeito de um tipo de política pública, tá? Para quem quiser se adiantar, eu recomendo a leitura do do módulo 16 da apostila de sociologia de vocês. Tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos a todos.